Bem-vindo ao CCB Estudos Bíblicos. Hoje o estudo é sobre Hebreus capítulo 7, Jesus Cristo, Tempo da Graça. Versículo base para esse estudo. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Vou ler também uma outra opção de texto, no texto majoritário. Está escrito assim: pois a mudança de sacerdócio envolve necessariamente a mudança de lei. Vamos analisar se realmente houve mudança de lei, se o decálogo, os 10 mandamentos, ainda era para o tempo da graça ou houve algumas mudanças. É comprovado que houve mudança e vocês verão. Então vamos começar. O estudo do livro de Hebreus 7. Bom, primeiro vou contextualizar vocês, para que vocês possam entender o que se trata Hebreus capítulo 7. Então vamos lá. Qual que é o tema central de Hebreus capítulo 7? Hebreus capítulo 7 faz um comparativo do sacerdócio de Melquisedeque e o de Jesus Cristo e ressalta que o sacerdócio de Cristo é maior que o sacerdócio levítico. Os capítulos anteriores a Hebreus 7 têm como tema central mostrar como Cristo é superior a anjos, homens e sacerdotes. Nós que somos da Congregação Cristã no Brasil e algumas outras pessoas que também utilizam a Bíblia João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, pode pegar e analisar na sua Bíblia que, lógico, levando sempre em consideração que esses títulos colocados acima dos capítulos não existem no original, esses colocados pelo tradutor, ok? Olha os títulos: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. No capítulo 2, Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Essa é só uma ideia central do que você vai estar lendo. Isso é só para te orientar o que você está lendo. No capítulo 3, olha o título: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. No capítulo 5, Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, que é o quê? A lei de Moisés e os seus mandamentos. Capítulo 7 é o que nós vamos estudar. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então, toda essa primeira camada de capítulo do livro de Hebreus trata de evidenciar que Jesus Cristo, que esse novo pacto de Jesus Cristo com os homens é infinitamente maior do que a lei de Moisés e o pacto da antiga aliança, que é o antigo mandamento. Por que o novo mandamento só faz valia após a morte de Jesus Cristo? Primeiro, no livro de Mateus, Jesus, nesse canal CCB Estudo Bíblico, cita, nós já temos um vídeo falando que o fim da lei é Jesus Cristo, cita que lá no livro de Mateus, Jesus disse que não vinha de maneira alguma abrogar a lei, mas vim cumpri-la. E não vai deixar de cumprir nenhum tio, nenhum jota da palavra de Deus. Jesus veio cumprir. E o testamento só é válido quando o testador morre. Então isso é óbvio, que um testamento só entra em validade depois que o testador morre. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e cumpriu toda a profecia e toda a lei a respeito dele, aí entra o tempo verdadeiramente da graça, ok? O capítulo 7 de Hebreus usa como exemplo a passagem de Abraão pagando dízimo a Melquisedeque, citando os sacerdotes da tribo de Levi. No capítulo 7, começa a demonstrar uma certa hierarquia, quando cita dentro do capítulo 7 que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, e fala que quem recebe dízimo é maior do que aquele que paga. E citando o sacerdote da tribo de Levi, porque a tribo de Levi tinha uma sucessão. Os sacerdotes morriam e os novos sacerdotes da tribo de Levi se levantavam. Só que o sacerdote de Cristo ele é eterno, porque Cristo não morre, Cristo está além da morte, Cristo venceu a morte. E
retirei 2 versículos como centrais para nós entendermos isso. Eu vou ler um texto recebido usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tradução de 2009 da Bíblia Plenitude. Esse TR sempre vai ser texto recebido, ok? E M, referente a texto majoritário. Olha o versículo 18 e 19 do Hebreus 7. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Vamos ler no texto majoritário. Já está muito claro aqui no texto recebido, abrogar é anular, mas vamos ler no texto majoritário com uma leitura mais moderna, porque o texto recebido, esse texto aqui, ele é um texto mais erudito, um texto com a linguagem mais antiga, mas uma linguagem muito mais bonita. Eu gosto muito da revista corrigida, é uma linguagem muito bonita e é muito gostoso de ler. Vamos ler no texto majoritário. Só ressaltar que não existe nenhuma Bíblia no Brasil usando o texto majoritário. Existe só o interlinear da editora Cultura Cristã, que é o texto que mais assemelha com o texto recebido, é 90% compatível. O texto que mais a diferença entre o texto recebido e o texto majoritário é o livro de Apocalipse. Mas voltando aqui ao Hebreus 7, 18 e 19. Temos assim, por um lado, a anulação do preceito anterior por ser deficiente e inútil. Na verdade, a lei não conduziu nada à perfeição. Por outro lado, surgiu no cenário uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Então a lei apontava para Cristo, e Cristo nos revelou como um único intermediador entre Deus e os homens. Ele nos aproxima de Deus. Então esse é o foco principal de Hebreus 7. É falar do comparativo do sacerdote de Melquisedeque com Jesus Cristo e ressaltar que o sacerdócio de Cristo é maior que o sacerdócio levítico, que é a lei do Antigo Testamento. Os capítulos anteriores demonstram que estamos na linha certa, porque todos os outros capítulos, do 1 até o 6, incluindo o 7, falam da superioridade de Jesus Cristo perante a antiga aliança. Hebreus 7 fala desse comparativo de hierarquia, usando o dízimo como exemplo, falando sobre que os levitas haviam uma sucessão, porque eles morriam, né? Então havia sucessão, e Cristo é eterno, porque Cristo não morre, não há sucessão. E falando que a lei, e nos capítulos e nos versículos que nós lemos aqui, 18 e 19 de Hebreus 7, falam que a lei nada aperfeiçoou e a lei era inútil em relação a nos guiar para a vida eterna. Mas a questão é que Jesus Cristo introduziu uma melhor esperança para enxergarmos a Deus. Okay? E esse fundamentalmente é a explicação central de Hebreus 7. Vamos agora estudar alguns termos gregos de algum versículo para podermos entendermos melhor essa passagem. Ok? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7, 12. Deus recebido, o que nós utilizamos na congregação cristã no Brasil. Pode estar um pouco diferente, porque estou usando as RC da Plenitude, que é a tradução 2009. Na congregação cristã no Brasil, isso pode estar um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, tá? Mas a RC é a mesma coisa. Vamos ler uma outra opção dada pelo texto majoritário. Pois a mudança de sacerdócio envolve necessariamente a mudança da lei. Outra opção de tradução: ao ser transferido, pois a mudança de sacerdócio por necessidade, a mudança da lei. Vamos, irmãos, analisar duas situações agora. Vamos analisar essa palavra mudando-se, aqui, e mudança 2, né? Eu coloquei aqui numerado,
Porque em português são duas palavras iguais, mas no grego bíblico são diferentes, ok? Lembrando, isso aqui vamos falar um pouquinho agora de crítica textual para vocês, só para deixar vocês cientes. O texto recebido é um texto baseado em manuscritos mais novos, do século XII, XIV. O texto majoritário tem a metodologia de utilizar a maioria dos manuscritos. E a maioria são textos bizantinos. Por isso que o texto majoritário e o texto recebido é tão próximo. O texto crítico e a metodologia de usar manuscritos mais antigos, que é o Códice Vaticano, Códice Sinaítico e o Códice Alexandrino. Então, em torno ali do século III, século IV. Só que ele é muito diferente do texto recebido e do texto majoritário. Por quê? A passagem de João da mulher adúltera não consta. Não consta também algumas outras passagens, como o final longo de Marcos, como aquela resposta de Filipe deu ao eunuco, se crê de todo o coração e você pode ser batizado. Não há essa passagem. No texto majoritário também não há esse versículo, mas a diferença do texto crítico é muito grande em texto esse que utilizando congregação. Então, quando nós irmos estudar a palavra de Deus, procure depois eu fazer um vídeo dando algumas dicas de livros para que possamos ler, para entendermos sobre crítica textual, pelo menos uma pequena introdução. Eu não gosto de usar o texto crítico, porque é muito diferente da Bíblia que nós utilizamos. Também não é um pergaminho que diferencia entre eles mesmos, tá ok? Então, só queria ressaltar isso. Então vamos lá, nós estamos usando o texto recebido. Então as palavras gregas são baseadas no texto recebido e também no texto majoritário. Então vamos lá. A primeira palavra que nós vamos tratar é a palavra grega metatemi, que é essa aqui, mudando-se. O texto onde dá para ser mudança ou transferido. É colocar diferentemente, mudar. É dito acerca do sacerdócio. E o próprio dicionário de Hebreus 7,12 dá referência que Hebreus 7,12 tem essa passagem. Esse é um verbo, metatemi, que refere-se que colocar diferente, é realmente mudança, tá ok? Vamos olhar agora o substantivo da segunda palavra mudança, que a palavra em grego é matetesis, transposição ou transferência de um lugar para o outro. Tem em Hebreus 7,12 o significado de mudança, com relação à necessidade de mudança da lei se o sacerdócio for mudado. Então realmente é mudança, transposição, é transferência. Eu utilizei a referência do dicionário Vine, página 805 da editora CPAD. Vamos caçar esse substantivo que foi utilizado em algumas outras passagens, como em Hebreus 11:5. Vamos ler em Hebreus 11:5 como é utilizado essa palavra grega, como o tradutor utilizou. 11:5. Pela fé Enoque foi trasladado. Então, realmente é uma transposição. Trasladado é pegar um ser de um lugar e levar para outro. Vamos ler também no texto majoritário, para ficar nenhuma dúvida sobre o significado dessa palavra. Hebreus 11:5, agora vamos ler no texto majoritário. Tá ok? 11:5. Pela fé Enoque foi removido, realmente retirar, é uma transferência. É transferir algo de um lugar para o outro. Também é utilizado em Hebreus 12:27. Vou ler aqui no texto recebido para vocês. Hebreus 12:27. A expressão, ainda uma vez, aponta para uma renovação. Renovação é metateses. 12,
27, vou ler agora no texto recebido, que utilizamos na Congregação Cristã do Brasil. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança. Então sempre é usada dentro do livro, então uma análise textual feita dentro do livro do autor de Hebreus, que alguns falam que é Paulo, outros não vou entrar nesse mérito, nesse vídeo, mas o autor de Hebreus usa metateses sempre como mudança, como uma transferência de um lugar para o outro. Leis que mudaram. Existem no Testamento comprovações que a lei, algumas leis tiveram uma dimensão aumentada e outras que foram cumpridas de Jesus Cristo. E não há aplicação nos dias atuais, no tempo da graça. Vou dar um exemplo de uma lei que houve uma dimensão maior, que o seu cumprimento mudou também, a sua execução. Aqui. Vou ler para vocês Levítico 20:10, que fala sobre o adultério. Então, Levítico 20:10, nós vamos ler aqui. Eu queria ler o versículo primeiro, o versículo número 1, Levíticos 20, para vocês verem que foi Deus que passou essa ordem. Porque outro foi escrito porque os evangelhos foi escrito pelo dedo de Deus, então não pode ser mudado. E as palavras de Deus podem ser mudadas? Também não. Então esse argumento é muito fraco para ser utilizado. Então, Levítico 20, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo. Então o próprio Senhor disse a Moisés o que está escrito em Levítico 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Nossa, então tem que... Qual que era a forma de punição? Certamente morrerá. Era apedrejado. Então tem uma passagem muito bonita, que é João 8, da mulher adúltera, que não tem no Código Sinaítico, nem no Código Vaticano, nos pergaminhos mais antigos não tem essa passagem. Tá ok? São os pergaminhos, as cópias egípcias, porque ela é importante para entender essa passagem. Em Mateus 5:28 está escrito assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, está vendo que a dimensão, essa palavra dimensão, demonstra que aqui no Antigo Testamento era simplesmente o ato. E Jesus disse: adultério continua valendo, só que agora é mais difícil para vocês. Porque agora, se você cobiçar a mulher no seu coração, você já está adulterando perante Deus. Agora vamos ver se a punição está diferente. João 8:7 é escrito assim. Coloquei só a segunda parte do versículo, mas vou ler o versículo todo, que vale a pena. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aquela passagem tão famosa que Jesus está riscando ao chão, ele levanta a cabeça e fala: quem nunca pegou? E diz: quem nunca pegou, que atire a primeira pedra. Ele levantou a cabeça, não tinha mais ninguém, porque todos são pecadores perante Deus. Então, essa passagem mostra que os fariseus queriam pegar Jesus Cristo. Se ele falasse tem que apedrejar, o povo ficaria contra Cristo. Você fala que não, ele estava contra a lei de Deus. Mas Jesus não veio abrogar, ele veio cumprir a lei nele. Ele disse: não, pode apedrejar. Atira a pedra quem nunca pecou. Que todos nós somos culpados perante Deus. Tá ok? Então aqui houve nesse ponto de adultério. Está lá em Êxodo 20 também, nos 10 mandamentos. Deixa eu só olhar o versículo para vocês checarem na Bíblia de vocês. Êxodo 20, versículo... Deixa eu abrir para vocês aqui. Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Está no Decálogo.
está nas instruções de Moisés, que Deus passou para Moisés. Está escrito aqui. Ele aprofundou, ele aumentou a dimensão. Se você adulterar no coração, se você desejar outra mulher no seu coração, já está adulterando. E agora você não pode apedrejar ninguém. No livro de Coríntios é uma passagem que um irmão da igreja de Corinto não quis largar essa prática. Ele falou assim: larga a prática, filho. Faz um concerto com a igreja e vamos servir a Deus. Ele não quis, então falou assim: ó, está entregue a Satanás, quem orar para ele também está pecando. E quem sabe ele venha arrepender e ele só perca o corpo, mas não perca a alma. Então hoje há uma chance de arrependimento. E hoje a gente não tem que apedrejar ninguém por causa do adultério. Isso dá a opção da pessoa se fazer um concerto com a igreja, com a esposa, continuar servindo a Deus. Se ele continuar com essa prática, tem que ser expulso da igreja e ele acerta com Jesus Cristo lá na frente. Então, essa é uma passagem que mostra uma mudança. Então, houve uma mudança. Aumentou a dimensão e mudou a execução. Isso é fato, não é igual mais. A forma que tratava o adultério no Antigo Testamento, que era pega e adultério, era apedrejado e com certeza morreria, hoje ninguém mata por causa de adultério. Então, mudou. Então, eu vou falar uma lei que não se cumpre mais hoje. Não se cumpre mais hoje, ok? Que é a lei do sábado. Está escrito em Êxodo 20, versículo 8. Está escrito assim: lembra do dia de sábado para se santificar. Eu não coloquei todos os detalhes da lei de sábado, tem muito vídeo aí na internet falando sobre o sábado. Mas tem uma passagem que um homem estava buscando, carregando lenha no sábado, Deus o matou. No sábado você não podia fazer nenhuma prática, acender fogo ou qualquer outro tipo de coisa. Então, era morto, né, por Deus. E no Novo Testamento, o que o Novo Testamento diz? No Novo Testamento, nenhum dos apóstolos ensinou aos gentios, que somos nós, para que guardasse o sábado, e nem ensinaram a igreja que guardasse nenhum dia da semana em específico. Jesus Cristo cumpriu este mandamento nele e nunca instruiu a ninguém que guardasse os sábados. Por que eu não coloquei nenhum versículo aqui? Porque não existe nenhum versículo no Novo Testamento os apóstolos ensinando a guardar algum dia da semana ou eles guardando algum dia da semana. Existe passagem falando: os apóstolos foram na sinagoga no sábado, eles não estavam guardando. Se você quer falar com os israelitas, tem que ir no sábado. Só fazer uma comparação aqui simples para que todos possam entender. Qual que é o melhor lugar para você falar com um torcedor de futebol? No dia de jogo, no estádio. Qual o dia para você falar com sacerdotes, com o povo sobre as coisas de Deus? No sábado, nas sinagogas. Então, o argumento deles é fraquíssimo. Aí tem quem fala que guarda o domingo. Não, porque os apóstolos se reuniram no domingo. Não, então é muito fraco esse argumento. A gente pode fazer um vídeo lá na frente. É um argumento muito fraco. Jesus Cristo cumpriu esse mandamento nele. Jesus Cristo nunca descumpriu nada que falava sobre o sábado. Mas Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, em toda a sua passagem na face da terra, ele ensinou que devemos guardar o sábado. Antes ele falou que Jesus falou através de Paulo. O Evangelho de Deus falou através de Paulo. E a circuncisão agora é do coração. Mudou tudo, irmãos. Não temos que guardar sábado. Nós temos que guardar Jesus Cristo dentro do nosso coração. Nós temos que ver aqui um versículo, eu acho que é muito importante e chave. Vou ler para vocês Lucas 16:16, no texto majoritário, que fica mais clara ainda a opção de tradução que eles nos dão. E vou ler também Lucas 16:16, no texto recebido para vocês, tá bem? Então vamos lá para o Lucas 16:16, no texto majoritário. A lei e os profetas prevaleceram até João. Dali em diante, o reino de Deus está sendo pregado e todo que nele entra se esforça. Lucas 16:16, no texto majoritário. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. No texto recebido, a palavra durar não está em itálico, está um pouquinho inclinado. Você pode analisar na sua Bíblia.
Essa palavra duraram é um acréscimo que o tradutor pôs. E eu não pus mal intencionado, porque está aqui bem legível, bem tábuas para notarmos que a palavra está diferente. Ele colocou só para dar deixar o versículo mais fácil, sua compreensão. Mas vamos analisar um versículo que não tem um acréscimo do tradutor. A lei dos profetas prevaleceram até em João. João, que é qual a função de João? Abre os caminhos para Jesus Cristo, as boas novas. A lei, que é os 10 mandamentos, toda a lei de Moisés e os profetas prevaleceram até em João, porque eles anunciavam e preparavam o caminho para Jesus Cristo. E aqui fala dali em diante, desse ponto em diante, o reino de Deus está sendo pregado e todo que nele entra se esforça. Então, irmão, o sábado é um exemplo de uma lei que não teve uma dimensão aumentada, mas teve o seu cumprimento em Jesus Cristo. O sábado teve o seu cumprimento em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia. Quando ele morreu, o testamento foi aberto. O testamento começou a ser válido. O tempo da graça começou a ser válido. Já não se valia de profetas mais. Valia-se da palavra de Deus, dos evangelhos. Então, tanta coisa ali começou a ser mudada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.